Carlos amarrou algumas drogas no corpo de Enzo. Depois, eles chegaram à estação de trem. Mas assim que se sentaram, a polícia apareceu com cães farejadores. Ao ver isso, Carlos fugiu correndo, mas Enzo ficou sentado. Nesse momento, a mãe de Enzo recebeu uma ligação da polícia. Mas tudo isso era culpa de Frank. Assim que eles foram embora, Frank tinha feito uma denúncia contra eles. O objetivo dele era se vingar de Sam. Quando Carlos chegou em casa, estava morrendo de medo de que o chefe o matasse. Mas Frank disse para não se preocupar, que ajudaria Carlos a explicar a situação. Também avisou para ele não assumir que as drogas eram dele, mesmo que o plano parecesse fazer sentido. Sam já sabia quem tinha armado contra Enzo. Quando Carlos voltou, Sam pediu que ele se entregasse. Assim, Enzo poderia sair mais rápido. Mas Carlos dizia que Enzo era jovem demais para lidar com aquilo. Nesse momento, a polícia bateu na porta. Ao ouvir o barulho, Carlos tentou fugir na hora, mas não conseguiu escapar. Assim, Carlos foi preso. No dia seguinte, a família dele foi até a delegacia. Quando Carlos estava prestes a ser interrogado, a família correu para avisar que ele não falasse nada e esperasse o advogado. Enquanto isso, Sam continuava pensando em um plano. Primeiro, conseguiu que um advogado fizesse um teste de inteligência em Enzo. O resultado mostrou que Enzo tinha tirado apenas 70 pontos, quase sendo considerado com deficiência intelectual. Mas isso não diminuiria a pena, já que a quantidade de drogas era muito grande. Isso deixou Sam muito angustiado. Agora, ela só ensinava a Enzo coisas básicas para sobreviver. Enquanto isso, o advogado de Carlos chegou. Ele aconselhou Carlos a dizer que tinha sido obrigado pelos traficantes, pois isso poderia diminuir a pena. Mas Carlos insistiu que tinha feito tudo por vontade própria, deixando o advogado sem sair. O advogado então pediu que Carlos contasse quem era o chefe, prometendo que assim poderia conseguir liberdade condicional. Mas Carlos se recusou a trair alguém. Então, o advogado sugeriu que ele inventasse uma história, que falasse o nome de qualquer pessoa para ajudar no caso. Depois que todos saíram, Sam foi atrás de Carlos. Ela tinha medo de que Carlos fizesse mal a Enzo na prisão e queria conversar com ele. Mas Carlos disse que encontraria uma chance de bater em Enzo. Ao ouvir isso, os dois brigaram. Chegou o dia da audiência. Enzo foi chamado primeiro, já que era sua primeira prisão, e o advogado mostrou provas de sua dificuldade intelectual. O juiz poderia ter sido mais leve com ele, mas antes de decidir, quis ouvir Enzo. Enzo ficou calado o tempo todo. Então a mãe dele falou em seu lugar. Depois que Sam terminou, o juiz deu a sentença. Enzo foi condenado a 2 meses de detenção. Em seguida, chegou a vez de Carlos. O advogado começou a defesa, dizendo que Carlos reconhecia o erro e que iria mudar. Mas o juiz insistiu que Carlos admitisse a culpa. Carlos admitiu, mas não totalmente. Ele disse que da próxima vez seria mais cuidadoso e evitaria ser pego. Ao ouvir isso, o advogado ficou sem saber o que fazer. O juiz disse que Carlos tinha que levar a situação a sério, mas Carlos não mudou de resposta. Por isso, Carlos foi condenado a 1 ano de prisão. Pouco depois, um símbolo apareceu na cabeça de Enzo. Essa marca havia sido feita por sua mãe. Sam queria proteger Enzo do assédio dentro da prisão. Então, Carlos entrou no furgão penitenciário. Mas, assim que entrou, reencontrou sua gangue. O líder admirava Carlos por não ter dedurado ninguém.